O que é a piroptose? É um tipo de morte celular, mais característica das células imunitárias, como macrófagos e neutrófilos, uma morte essencialmente intrínseca, disparada a partir do interior da célula, ainda que seus iniciadores venham quase sempre do seu exterior. É também considerada como obrigatoriamente patológica, a diferença da sua aparente apoptose, muitas vezes mais fisiológica. O que significa o termo? Vem do prefixo grego pyrrhus, traduzido literalmente como fogo, mas significando febre ou inflamação, e do sufixo ptose, que dá a ideia de algo que cai ou que se desprende, pelo aspecto microscópico da célula que sofreu morte por piroptose. O que causa a piroptose? Principalmente a presença de germes intracelulares, ou seja, dentro dessas mesmas células de defesa, após terem fagocitado esses germes, vírus, bactérias ou fungos. Toxinas desses germes podem, por exemplo, causar o efluxo de potássio, ou seja, a saída excessiva do potássio de dentro da célula. Mas existem vários outros mecanismos, como apenas a presença de pumps e dumps dentro das células. Pumps são moléculas ou pedaços de moléculas, ácidos nucleicos, associadas a vários germes, que costumam entrar pela fagocitose ou mesmo por canais induzidos pelos germes. Dumps são, na maioria das vezes, moléculas sintetizadas pelo próprio organismo como resposta à presença desses germes ou como resposta a agressões às células. Como acontece a piroptose? Essas moléculas, pumps e dumps, se associam a receptores intracelulares chamados de Nod-like receptors, ou NLRs. Ao se associarem, esses receptores são ativados e se ligam a proteínas adaptadoras, como peças de um Lego, chamadas de ASC. Essas três partes, pump ou dump, mais receptores NLR, mais ASC, juntam-se em um complexo molecular no citoplasma, muito parecido com um spinner, chamado de inflamossomo. O inflamossomo montado ativa caspases, poderosas enzimas de clivagem ou de recorte molecular, até então inativadas. No caso da piroptose, quase sempre as caspases 1. Caspases 1 ativadas podem, então, clivar moléculas chamadas de gasderminas D. Nesse caso, a clivagem propicia a ativação. Gasderminas D são proteínas com capacidade de induzir a formação de poros na membrana plasmática, por união de várias unidades, ou monômeros. Esses poros, não seletivos, terminam por fazer com que a membrana celular rompa e a célula morta murche, após uma inicial expansão. Esse murchamento é acompanhado pela formação de pequenas projeções de restos celulares, não envolvidas por membrana, como no caso da apoptose, chamadas de corpos piroptópticos, resultando em um aspecto microscópico de ovo frito dessa célula morta. Corpos piroptóticos, então, podem ser fagocitados por outras células em um processo chamado de eferocitose. Parte desses corpos piroptóticos podem ser uma ou mais bactérias ou os seus restos, destruindo dessa forma sua tentativa de proteção dentro das células que inicialmente infectaram. Na cascata de eventos, a célula sempre irá morrer? Não. Dependendo da intensidade da sinalização e do estímulo, todos esses eventos podem ser gerados inclusive com a finalidade contrária, ou seja,
a de manter a célula em vida. E alguns germes manobram essa sinalização em seu favor, em certos casos. Há então um limiar em que somente a partir desse limiar a célula deve morrer, de forma parecida com o desequilíbrio das proteínas pró-apoptóticas, no caso da morte pela apoptose. Além da finalidade da morte celular, há alguma outra finalidade? Sim, morra a célula ou não, pela piroptose, a mesma sequência de eventos até a ativação da caspase 1, ou mesmo algumas outras, como a caspase 11, faz com que essa caspase ative citocinas pré-formadas, como as interleucinas 1-beta e 18. Na maioria das vezes, ou essas citocinas serão extravasadas no momento da ruptura celular, ou serão levadas para fora da célula por exocitose, ajudando em muito na ampliação do processo inflamatório. Receptores externos às células não são envolvidos na piroptose? Ainda que a formação do inflamossomo se dê pelos receptores citoplasmáticos, Nod-like receptors, a sinalização nos receptores Toll-like de membrana interferem na ativação dessas vias. Nod-like receptors podem ser ativados ou mais ativados por outras moléculas inflamatórias ou citocinas. E qual o aspecto prático disso tudo? Citocinas, como interleucina beta, são envolvidas em doenças desde as mais benignas, como quadros gripais leves, até quadros graves, como as chamadas síndromes da resposta inflamatória sistêmica, que podem levar à falência de órgãos. Além disso, piroptose tem se mostrado importante na fisiopatologia de muitos tipos de câncer. Quais são, então, os pontos-chave da piroptose? O inflamossomo, a caspase 1, mas algumas vezes outras caspases, a gasdermina D, como proteína que rompe a membrana plasmática, e, diferentemente da apoptose, a membrana nuclear se mantém intacta, apesar da fragmentação de parte do DNA. Mais uma vez, obrigado.